Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor. Que tal? Tranquilo, Bonito ou não? Por acaso estava assustado agora com a cena, por causa daquilo ser assim. Não. Para o meu corpo, ver se estava tudo bem. Bem-vindo ao Desta para Melhor, António Brito Guterres. Não sei se queres fazer já o disclaimer que fazes sempre. Não és filho do António Guterres. Já. Pronto, fica já aqui isto. Nem filho, nem sobrinho. Nem, não és da família, nada relacionado. Sou a muita distância, aquela cena. Nada de... Não há nada de sequer minimamente próximo, para não? Não, há uma relação, mas não é próxima. Qual é a relação? Pá, a relação Quantos graus? Faço a menor ideia. Mas vários graus, já. São mais de 3? Se for mais de 3 já não conta. Sim, mas não o conheço, portanto é assim, Ok. mais 3 ou mais de 4, ou... Ok, pronto. Não sei. Tu és o António Brito Guterres que agora me importa mais. O outro não é Brito, pronto. Bem-vindo ao Desta para Melhor. E a pergunta que muita gente tem feito é: tomaste banho? Sim. Porque toda a gente sabe que as pessoas que têm rastas não tomam banho, não é? Nunca. Não, Nem lavo o cabelo, nem... Foi uma coisa que surgiu muito nas redes sociais, porque tiveste agora uma intervenção a falar sobre a habitação, já lá vamos, na CNN, julgo eu, e as pessoas fazem críticas altamente construtivas em vez do teu discurso ao teu cabelo e ao, como tu te aparentas. Não, está complicado, já. Tipo, reparei que... Por acaso quem me foi avisando foi amigos meus ciganos, que estão assim muito atentos às redes do Chega e da polícia, e depois mandaram-me links e estava a minha foto cortada, né? Nem falava do assunto, dizia só que eu não trabalhava e que eventualmente... Sim, eu vi no Twitter também montes de gente de direita e principalmente de extrema-direita, cujo valor que dão é a aparência. Gosto só não, é indiferente. Mas sem o conteúdo, não punham o vídeo. Sim, não punham o discurso, punham só... É logo. Olha esta pessoa de esquerda e descredibilizam só porque não concordam, sei lá, não gostam de pessoas com rastas, acho que diz bastante. Mas a verdade é que tens um trabalho incrível como sociólogo há anos, não só como pessoa académica, mas mais do que isso, como pessoa que trabalha no terreno há décadas, que conhece a realidade urbana de Lisboa há décadas, que trabalhas com pessoas de várias nacionalidades, várias etnias. Portanto, para quem não conhece, porque o objetivo aqui de convidar toda esta para melhor é que muito mais gente te conheça, vamos começar por aí. Quem é que tu és enquanto profissional, essencialmente? E como pessoa, também podes contar o que quiseres. Sim, mas enquanto profissional sou um acidente. Completamente, porque... Bem, vou dizer um bocado menino da mamã, mas eu estive em economia, mas andava pela Europa a fazer outras coisas. E houve uma altura que eu não queria estar em economia, voltei a fazer os exames, apesar de adorar a economia, voltei a fazer os exames de candidatura à universidade, voltei a pirar-me de Lisboa e a minha mãe insistiu e foi, agarrou nas minhas cenas e candidatou-me. Estás a ver? E então entrei em serviço social. Mas lá está, também não liguei muito. Durante a parte toda mais curricular, abandonei um bocado o barco. Só quando entrei em estágio é que comecei a olhar para aquilo de forma mais séria. Porque basicamente a minha experiência vinha do movimento que havia nos anos 90, um movimento de ocupação, de criticar a cidade, de antifascista, vinha muito desse andamento, do espaço público. E como é que isso acontecia na prática? A parte do estudo ou a outra parte? Essa parte, que movimento era esse, de ocupação e de resistência? O que é que isso significava na prática? Começou por... Bem, nenhum de nós tinha nenhuma filiação partidária. Terá assim aquilo que na Alemanha chamas uma esquerda extra-parlamentar, mas também muito pessoal anarquista, terá assim um coletivo híbrido, que muitos deles de forma isolada tinham tentado ocupar casas, não conseguiram, então juntámos uma malta desses sítios todos, Lisboa e arredores, e ocupámos uma casa ali na Praça de Espanha. E ficou ocupada ainda uns 6 anos, de 96 a 2001. Foi desalojada no tempo de Santana Lopes, claro. E na verdade era uma crítica à cidade, porque era ocupar espaços que estavam vazios no meio da cidade, não é? A cidade que já era, obviamente, neoliberal, embora fosse uma crítica muito difícil de meter na altura. E era uma luta total, era uma luta dos anos 90, muito ligada ao antifascismo, muito ligada ao uso do espaço público, muito ligada ao feminismo.
mas éramos vistos como meio como loucos pela geração dos nossos pais, que achava que tinha feito a democracia e, portanto, havia uma série de coisas que nós reclamávamos já não faziam sentido para eles, não é? Do género, nós conquistámos isso tudo, porque agora vocês estão aí com... Como se tivesse as coisas já tivessem feitas Exatamente. E mesmo na tua altura, na altura diz ainda havia tanto por fazer. Exato. E agora continua a haver muito por fazer. sim. Mas já lá vamos ao agora. Não, mas havia uma certa de sublimação repressiva de uma certa geração, não é? Que é aquela geração que teve a oportunidade de fazer com as suas mãos a revolução e mudar, e na altura, sei lá, agora do ponto de vista hipotético, crédito bancário, 2 casas, um VHS, e o pessoal troca a possibilidade de decidir no futuro nas suas mãos por uma representatividade que muitas vezes não é tão atenta, não é? Mas havia um bocado desse espírito, de são malucos, a gente já fez isso, estás a ver? Havia pessoas, inclusive, no bairro onde nós estávamos, que moravam em casas que tinham ocupado a 75, Ok. não é? Mas que nos criticavam porque estão a ocupar agora não é? E depois aquilo ficava perto do bairro do Rego, os putos do Rego paravam lá, faziam aulas de alfabetização, portanto tinha essa experiência mais de política autónoma, não só em Lisboa como fora de Portugal. E quando chegou ao trabalho, também estava a viajar, e a mesma parte de eu começar a trabalhar nisto profissionalmente foi um grande acidente, porque imagina, eu tinha amigos, eu tenho uma experiência, pronto, pessoal, que tem a ver com o meu irmão, e portanto eu ser mais velho. Portanto, eu sempre cruzei a cidade toda, portanto o meu irmão era toxicodependente, portanto eu sempre desde miúdo, e era mais velho que eu, 12 anos, portanto ele tomava conta de mim, eu desde que nasci até me desvincular um bocado disso, girei todos os bairros de Lisboa, era um sítio onde eu parava regularmente, tinha muitos amigos de alguns deles, amigos mesmo, tipo Irmandade, principalmente a Pedreira dos Húngaros, e houve uma altura que na Corraleira havia lá um projeto de escolhas. Esta história até é um bocado, pronto, havia um projeto para tu veres o quão ao caso foi isto, não é? Havia um projeto de escolhas, trabalhavam crianças e jovens, só tinham mulheres a trabalhar. E estava com uma questão de género difícil, porque uma parte dos putos estavam na rua, na verdade órfãos, porque os pais tinham falecido, ou tinham os pais com grandes penas de prisão. Nós respeitavam, mas não respeitavam, bom, não vou reproduzir aqui, mas pronto, havia situações graves, estás a ver? Certo. Então, naquela onda, precisamos de um homem, de um homem, de um homem. E houve umas estagiárias da minha faculdade que se lembraram de falar ao coordenador que havia um gajo que elas achavam que era maluco o suficiente, estás a ver? Mas aí já estavas a estudar Sociologia mesmo? Não, eu estava a serviço social ainda. Serviço social, exato. Mas estava, tipo, muito desmarcado, estás a ver? E então esse coordenador, que é o João Queiroz, tentou falar comigo. Só que eu, uma série de coisas, não tinha telemóvel, não é? Então esse João Queiroz andou a ligar um ano para o telefone da minha mãe achar que era o meu, estás a ver? E a minha mãe dizia tipo, não, ele não está cá, assim, meio vergonha de não ter telemóvel. Às tantas interessou-me, estás a ver? Correu bem, fui para lá e foi assim que começou, mas foi mesmo uma casa, estás a ver? E o que é que era esse projeto de escolhas? Pá, era um projeto, na altura, hoje está na mão da sociedade civil, na altura era com o financiamento, não é? Com os subsídios. Antes era um projeto direto do Estado, que escolhia os territórios. Aliás, é interessante avaliar isso, porque é um projeto nacional, política nacional, que começou com um pânico público que existiu, que era os assaltos à autoestrada. E um dos assaltos foi a Lídia Franco. Lembro-me disso. Pronto, então se tu leres o prólogo da lei, fala inclusive disso, como motivação para criar um programa de intervenção com crianças e jovens. O programa era esse, basicamente foi isso. E depois como é que começa o teu trabalho, então, enquanto sociólogo, e o que é que tem consistido o teu trabalho? Bom, é difícil resumir porque já são muitos anos, mas por alto, e depois já entraremos mais em detalhe nos projetos, o que é que tem consistido o teu trabalho enquanto sociólogo? O que é que tens feito? Quais são as causas que tens defendido? Com quem? Com que tipo de pessoas é que tens trabalhado? Olha, então, é o que expliquei-te que de onde é que vem a gênese mais ou menos política, não é? Não aprofundámos muito, mas percebeste de onde vem. Tinhas um pai altamente antifascista. Sim, urbanista, por acaso, portanto, professor universitário da área do urbanismo, yeah. Então tinha esse background todo e tinha essa militância onde eu andava, né? E onde ando, na verdade. Mas depois descobri, por essa relação que eu tinha com outros amigos, de facto uma grande distopia que existia, não é? Uma grande clivagem social que existe e que persiste e que existe há décadas, portanto as pessoas não conseguem ter, mesmo em Portugal, mobilidade social. E a partir de dediquei-me muito a esse tipo de trabalho e à militância daí porque é muito preciso, estás a ver? E é muito preciso que uma pessoa também que tenha privilégio, como eu, pá, na verdade... Tu eras classe média, vivias tranquilamente, sim, só que não te conseguiste conformar com as injustiças que estavas a ver todos os dias. Pá, basicamente é assim, tipo, eu não represento ninguém, obviamente, mas como membro desta sociedade, como membro ativo desta sociedade, não consigo conformar-me com
com esse tipo de clivagem. Mas mais do que isso, acho que a cena que eu acho que tenho fixe, natural, é que eu não vejo-me como eles, nesse sentido sim, sou um privilegiado, do nós e do eles, não é? Mas mesmo nas minhas relações pessoais não há essa diferença, ou seja, eu nunca olho com nenhum tipo de solidariedade para os meus amigos de classe média face ao resto do pessoal. Às vezes essa tendência, não é? Não, tipo, meus amigos são mistos, estás a ver? Não é por ser do meu meio e teres crescido perto de mim que eu sou mais solidário contigo, estás a ver? Porque este pessoal tu me traz, tenho amigos de todo lado. Quando há um funeral na minha família, as pessoas que vêm são mistas, estás a ver? Portanto, eu não tenho essa, felizmente, não tenho essa divisão. Não ter essa divisão também faz parte do privilégio. É preciso ter atenção a isso, né? Essa capacidade, porque eventualmente se eu tivesse nascido num sítio mais de privado, não é? Não podia ter esta capacidade, portanto faz parte do privilégio. Mas essencialmente acho que a minha cena é não fazer clivagem, não achar que sou um white savior ou que sou nem sei o quê, estás a ver? Certo. Pronto. Embora, eu vou dar um exemplo, há um exotismo tanto em relação a isso, que mesmo as pessoas do mainstream, jornalistas que olham para mim com esse exotismo. Ou seja, o exotismo em relação ao pessoal mais pobre que mora nos bairros é tão grande que mesmo quando olham para mim, olham assim, pá, ele é o gajo de nós que vai lá. Estás a ver? Para tu veres o quão é, só te faço um privilegiado. Há quem te age como o white savior que vai aos bairros. Pronto, há boa essa cena, estás a ver? Agora, a questão mais do ponto de vista sociológico, ou para dar esse salto, é que tu, de facto, eu estava-te a explicar. Tipo, imagina, eu desde miúdo circulo Mosgueira, Casal, Corraleira, depois tenho grandes amigos nos húngaros, depois começo a trabalhar na Corraleira, depois começo a trabalhar voluntariamente, um bocado militante, tipo, em outros sítios como Miratejo, Alta de Lisboa, os bairros todos do Eiras, Navegadores, Talira, etc. Depois eu trabalhar para Val da Moreira, estás a ver? Depois tenho amigos na Cova, amigos no 6 de Maio. E de repente o que acontece é que tu agarras nesta desumanidade que existe quando se fala dos bairros, os bairros, como se fosse assim uma cena, não é? E começas a perceber a acumulação deles, a agregar, não é? Epá, espera aí, 6 de Maio, Fontainhas, Corraleiro... E é isso, vamos um bocadinho mais... Começas a somar, epá, isto é um mundo incrível. Estás a ver? E depois eu começo a tentar fazer, e aí que entra um trabalho mais zoom out, quer dizer, epá, espera aí, na Grande Lisboa há cerca de 500 mil pessoas que moram nestes sítios. É tantas pessoas como as que moram em Lisboa. Só o pessoal ter noção da dimensão disto, não é? Então começas mesmo a procurar, ou tento procurar no meu trabalho, também respondendo à tua pergunta, contar histórias. Contar histórias que deixem de desumanizar estas pessoas e que se perceba como é que a estrutura está montada em Portugal, que as pessoas são permanentemente pobres às gerações. Era aí que ia chegar. E como é que se têm criado estes bairros há décadas? Que forma é que os sucessivos governos e autarquias têm segregado e discriminado estas pessoas? Quem são estas pessoas? Yeah. Esta pergunta é vasta, mas eu sei que... Não, mas há uma resposta mais ou menos tipo comum, que é muito interessante. Que é, estas pessoas são todas migrantes. Quase todas. Ou, em alguns casos, no caso de alguns ciganos de Lisboa, pessoas do centro de Lisboa que foram expulsos na gentrificação do século XIX para o século XX. Quando os ciganos viviam na Albinete Reis. Yeah, exatamente. Portanto, agora a cena é, já toda essa parte, são todos migrantes, o que é muito interessante, porque é das pessoas que vieram das Beiras e do Alentejo, etc., as pessoas que vieram de Cabo Verde, da Guiné, etc. Portanto, é muito interessante que nos ditos bairros, já ajudo um bocado a qualificá-los, seja tudo pessoal migrante, ou seja, diz muito sobre a cidade que nós estamos, não é? Como certa mão de obra em massa é recolhida só para o ser, portanto, para não ser mais nada, para não se emanciparem em mais nada, não é? Portanto, isso diz muito da não integração, que esta cidade, e como as elites são muito fortes, muito estanques e não permitem que ninguém, nem só dividir a sua coisa, como não permitem que ninguém ascende. Depois, em geral, tens várias maneiras. Uma é sempre importante falar com as pessoas que começaram nos bairros. Porquê? Porque assim, os bairros, parece que as pessoas tipo... vou chegar a Lisboa, montar uma barraca e... Estás a ver? Parece que é uma massa uniforme. Não, e é assim, embora queremos todos estar aqui. Não, tu vês logo, por exemplo, nas histórias das pessoas que vieram de Cabo Verde, por exemplo, tu percebes claramente, né? As pessoas chegam em 72, 73, ou chegam depois do 5 de Abril, 80, 81, não é? E percebes claramente que não há sítio para elas na cidade. Tenta visualizar um pouco. Pensa em 81, pensa em 73 e pensa numa mãe negra chegar sozinha a Lisboa e ter um emprego e poder alugar uma casa. Não se não consegues visualizar isso hoje, agora, imagina na altura, não é? Portanto, eu consigo as pessoas eram empurradas para
o fim da cidade, na altura, portanto, o fim da altura da cidade, não é? Que era sempre no cruzamento entre os concelhos e perto de zonas industriais, daí a estrada militar, onde estavam o 6 de Maio, Fontinhos, né? Esse tipo de exemplos. E as pessoas tiveram que fazer as suas casas. E mesmo assim, eram reprimidas, as pessoas tinham que fazer de forma não definitiva, porque se assim definitiva era destruída pela guarda, e às vezes faziam de forma não definitiva e definitiva por dentro, para ninguém ver, e de repente destruíam a parte provisória por fora e ficava a casa já feita, já não podiam fazer nada. Tirava-se a parte de fora. Também aconteceu muito nas galinheiras, também. Sim. Não, mas olha, e com pessoas que vieram exatamente do êxodo rural e vêm... Mas o que falas das galinheiras é interessante, porque vou dizer, nessa zona as pessoas pensam e acham, não é? O pessoal construiu aquilo. Calma, mesmo aquilo que nós chamamos, e eu não chamo, mas para quem está a ver, perceber, barracas, muitas são fomento público. Por exemplo, quando tu olhas para a zona de Alta de Lisboa, que agora é alta, na altura era Mosgueira, etc., ou quando olhas para o Camboja, que era ali, olha, perto de ti, de Alvalade, esses bairros, por exemplo, são bairros que são de pessoas que foram expulsas de Alcântara para construir a ponte. E, portanto, ok. tu às vezes ficas, aqueles bairros de Camboja, foram de promoção pública. Estás a ver? Tinham um traço no chão marcado pela Câmara, tu trazias os teus materiais, ou eram pré-fabricados no início feito pela Câmara. Portanto, até esses bairros que nós, nos anos 90, dizíamos, bairro de barracas, alguns deles eram de promoção pública. E quem quebra disse, só tens direito de viver ali. Pronto. E isso No é interessante, fim da cidade. porque as pessoas acham que é só as pessoas que construíram de forma desalmada, estás a ver, sem razão nenhuma, mas é fixe pensar que algumas delas foram promovidas publicamente. Depois há outro layer mais recente, que é, entre uma política pública, e ainda há pouco tempo isso foi bastante debatido, numa espécie de sessão de celebração do Programa Especial de Realojamento. Portanto, uma série destas pessoas foram realojadas em prédios. Quem está à distância pensa, finalmente foi focado o artigo 65 e ao fim de 20 anos de democracia lá se criou um programa para essas pessoas terem uma casa. Isso é verdade, no abstrato. Okay? Mas aquilo foi uma grande negociata, ou seja, as pessoas nunca participaram nesse processo. Onde as pessoas foram morar, muitas delas ficaram mais pobres do que antes. E as pessoas pensam incredulamente, porquê? Se moravam numa barraca. Mas já é preciso lembrar que muitas pessoas que moravam em barracas já não moravam em barracas, aquilo já não eram barracas, eram casas feitas à medida, não é? E tinham aquela cena de nascia mais alguém, ou o teu filho casava, se acrescentavam, pronto. Depois há os laços de família e de comunidade. É isso que estou a dizer, mas quando és relojado, já foste misturado, muitas vezes tiraste do sítio onde tu estavas, que já eram, como disse há pouco, fim da cidade nos anos 70, por exemplo, mas já eram centro da cidade nos anos 90. Sim. Portanto, foste posto num sítio bastante longe, misturaste tudo, não construíste espaços coletivos, não só coletivos privados, tipo associações, como não construíste espaço público, estás a ver? E depois as pessoas pensam, mas que é que fazem que eles ficaram mais pobres? Ficaram mais pobres porque, imagina, há uma economia doméstica e de vizinhança que tem um valor económico brutal, vocês não têm noção. Por exemplo, se eu estou num bairro onde há uma rede de vizinhança forte e onde eu, pela ausência do Estado, fui solidificando redes de segurança social, por exemplo, isso existia. Estás a ver? Totocaixa, grupos de suporte, isso tudo existia. E, por exemplo, se eu vou trabalhar às 5 da manhã, o meu vizinho leva as crianças à escola. Estás a ver? Agora, pensa nesse exemplo em toda a tua vida. A importância da comunidade aí. E o valor até económico. Claro. Estás a ver? Isso é um valor económico. Ou seja, quando eu vou para o bairro novo e não conheço ninguém e tenho que trabalhar às 5 da manhã, eu não tenho quem leve as crianças. Portanto, não vou-te fazer esse trabalho. Ou tenho que pagar alguém. Estás a ver? Então, perdeu-se imenso também com isso. E o que é interessante, só aqui para terminar esta parte, é perceber que tu és relojado, és alvo de uma política pública e logo a seguir essa política pública é transformada numa classificação pejorativa. Portanto, é interessante, não é? Tipo, há uma política pública, dão-te casa e logo a seguir as câmaras dizem estes bairros são desafiantes, ou são bairros perigosos, ou são, como as conhecemos, a polícia ZUS, zonas urbanas sensíveis. Porquê? Vais ver a classificação. Porque tem pessoas pobres, porque tem imigrantes, fica a pensar, mas se uma vez é uma classificação para ter um desígnio policial, é o contrário, é uma designação para ter outro tipo de investimentos. A comunicação social também não ajuda muito nessas classificações. A maneira como... Os termos que usam sempre para descrever qualquer bairro deste é sempre os bairros perigosos, não sei o quê. Há sempre esta criação do medo que continua a ajudar no resto da população. Um desconhecimento, um preconceito. E não quer dizer que não haja criminalidade lá como há noutros sítios. Mas também, mais do que se pensar na criminalidade e problemas,
calhar devíamos pensar no abandono que esses locais são votados pelo Estado e pelas autarquias, não é? Mas por acaso sabes que estatisticamente não há mais criminalidade. Isso Isso é bem interessante, ou seja, é muito difícil tu tomares conta das estatísticas da polícia, porque não te dão aquilo. Mas eu fiz um exercício com uma conferência que foi, durante um ano inteiro, agarrei em todas as publicações da polícia que saíram no Correio da Manhã, portanto, usei o Correio da Manhã como o espaço medium para trabalhar, e tudo o que era, não é o Correio da Manhã sabe, com o Daniel Laranjeiro, não era isso, era tipo, imagina, era a polícia disse em conferência de imprensa, em comunicado, usei sempre fontes da polícia que foram editadas e publicadas pelo Correio da Manhã, não é? Sim. E pôs tudo no mapa. Mesmo no mapa, assinalei como se fosse heatmap, relações de corrida. Sim. Estás a ver? Para ver as manchas. Yeah. Pá, e era bem interessante, porque realmente aquilo coincide com o que tu pensas. Pá, é Cova da Moura, é 6 de Maio, é Corraleira, é brutal essa cena. Mas depois eu penso assim, ok, vou procurar estatísticas, e fui procurar estatísticas, ninguém te dá assim, olha, isto é assim por freguesia. Mas encontrei um monte de estudos, tenho institutos de pesquisa policial, que é ali no Calvário, encontrei uma série de mestrados e não sei o quê. Então é interessante, porque, por exemplo, na Amadora, o sítio com a maior taxa de criminalidade, tanto divisão do número de casos pelo número de habitantes, é na Mina, não tem nada a ver com o Braca. A Mina é a zona de estação de comboios. Estás a ver? Ou, por exemplo, o centro de Lisboa é muito interessante, porque toda a narrativa da polícia é Moraria, Intendente, Martim Muniz. Mas os sítios com mais taxa de criminalidade são Santa Justa, naturalmente, que é a Baixa de Lisboa, portanto, imagina, não mora lá ninguém, mas passa lá muita gente, né? Portanto, o número de crimes de taxa é imensa, ou Encarnação, que é bairro Alto. E durante esse ano inteiro não havia uma única narrativa da polícia nesses sítios. Estás a ver? Portanto, era interessante que havia uma narrativa da polícia, não havia nenhuma narrativa nos sítios onde havia mais criminalidade, taxa, e havia imenso nesses bairros. Então eu pensei assim, ok, eu sei qual é a média dos crimes, não é? Por ano. Que tipo de crimes é que existem? E pensei, mas se eles fazem este enviesamento narrativo para estes territórios, isto deve alterar a tipologia de crimes também, em comparação com a média. Então imagina, a média nacional diz assim, mais de 50% dos crimes são contra o património, portanto roubos e não sei o que, não é? 20 e tal por cento é contra pessoas. Não é? Então é esse tipo de cenas, não é? Legislação avulsa, que já expliquei o que é 6%. Crimes contra o Estado é 1%. Crimes contra a sociedade, que é racismo, isso é 0,1%. Se eu agarrar nesta narrativa policial para o Correio da Manhã e mapear com estas categorias, então, engraçado, crimes contra o património mantém-se. Crimes contra pessoas baixa imenso. O que é que sobe? Legislação avulsa, que sobe de 6% para 20 e tal por cento. Porque a legislação avulsa é onde inclui o tráfico de droga. Então tu vês que a polícia enaltece esse discurso em função destes bairros. Não vai procurar se há tráfico de droga em Telheiras, né? Mas ali vai, então enaltece imenso. Repara como crimes contra pessoas baixas, crimes contra património baixo, mas crimes contra a legislação avulsa aumenta. E que aumenta também? Crimes contra o Estado. O que é bem interessante, porque tipo, média nacional é 1%, a narrativa policial passa para 11%. O que é natural, porque crimes contra o Estado é, na maior parte dos casos, desobediência à polícia. Ok. Então é natural duas coisas. Uma, que a polícia enalteça esses crimes, que tem a ver com a sua corporação, não é? Mas, em segundo lugar, também pensares que onde há polícia permanente o tempo todo, de forma militar, há algum tipo de resistência. Não é? Porque se tu estiveres na tua casa e todos os dias estiver à tua porta a passar por ti uma carrinha com o pessoal tipo Robocop, com bancos giratórios, com caçadeiras, e cada vez passam por ti e vêm na rua, mandam-te parar e mandam-te revistar. E isso é uma coisa que é o dia-a-dia de Que é o muitas dia-a-dia pessoas, não é? destas ZUs, tanto que há bocado falei, zonas urbanas sensíveis, que a classificação que eles dão a essas zonas, tu vais passar. Se somares a isso o facto de não seres branco, se somares a isso o facto de já não teres documento, imagina só o grau de, não é, de dificuldade e de como é fácil permanentemente. Sim, eu fui contigo e levaste-me uma visita pedagógica, digamos assim, mas para abrir mais os olhos pela questão da habitação, acho que lá iremos, mas e fomos ao bairro de Corraleira, onde tu trabalhas há muitos anos, e foi bonito ver como toda a gente é tua amiga, tu és amigo de toda a gente, e uma comunidade ali muito interessante, mas para mim, que nunca tinha ido lá assim com tempo, já lá tinha ido jogar a bola e não sei o quê, quando ainda jogava. Mas assim com o tempo e com o olhar de um sociólogo que mostrar as coisas, é realmente chocante um bairro no centro da cidade que está completamente abandonado pelo Estado e pela autarquia, e depois as marcas de invasão policial e de violência, e de como as pessoas têm que se agarrar umas às outras para conseguir
ter um mínimo de dignidade e ter algum mínimo de condições de vida, não é? Não, e tu percebes mesmo como vale tudo. Estás a ver? Por exemplo, nessa semana tu estiveste lá. As portas todas arrebentadas por invasões da polícia. Aliás, quando estiveste lá aconteceu isso. E para a ter noção, por exemplo. E também é fixe falar sobre porque é que criticamos a polícia, não é? Mas, por exemplo, nessa semana os moradores compraram uma porta, porque eles serralheiro e tal, para arranjar a porta, e era brutal que o pessoal a dizer tipo, pá, a polícia passou cá, apontou a pistola ao serralheiro e levou a porta. Estás a ver? Levou a porta. Levou a porta. Levou a porta. Estás a ver? Com que? Por exemplo, esta semana, por exemplo, um dos problemas graves, para além do material de construção ser mau e o material técnico ser mau, pronto, uma coisa que acontece, por essas razões, mas também porque o bairro está cheio de putos e não sei o quê, os elevadores a variarem constantemente. Okay? Há uma senhora, isto acontece em todos os prédios, mas pronto, dá um exemplo concreto, não vou dizer o nome da senhora, uma senhora que mora ali no bairro Branco, que tem um senhor até que tem dificuldades motores, não sai de casa. Se não houver elevador, não sai de casa. Estás a ver? Arranjaram um elevador, por acaso foi nas Oleias, no Portugal Novo. Arranjaram um elevador, disse que não foi lá a polícia, destruiu o elevador. Assim mesmo para... Porquê? Para não sei, acho que há uma permissão de... Por exemplo, eu tenho uma filmagem muito boa que fiz uma vez, que é, eles estão a entrar num lavrado, estão a destruir uma porta, e tu vês a polícia a destruir a porta. E ao lado da porta tens tipo uma espécie de janela que dá para o pátio também de entrada desse prédio, não é? E estão a destruir a porta, ao mesmo tempo estão a destruir a janela. E já abriram a porta, mas continuam a destruir a janela. Estás a ver? E de facto isso torna impossível morares ali, mano. Estás sempre permanentemente... Já há os problemas que o bairro tem em si. Está em sobressalto. E tens este acrescente, isto é às 3 da manhã, pim, pim, pim. E depois, por exemplo, o mandato diz que podes ir ao segundo esquerdo e ao quinto esquerdo. Não é? Tem que manter o mandato. E portanto tu podes ir a todos os anexos ou todas as dependências desse quinto e segundo esquerdo, que inclui o correio. Não é? Mas partem as portas dos elevadores, partem os correios todos, fica tudo espalhado, tudo, estás a ver? Portanto, assim mesmo... Essa não sei, eu acho que às vezes as pessoas não fazem uma cena simples, e neste caso a própria Jabalis, neste caso, ou as câmaras, quando isto acontece, iam fazer, que é agarrar nos mandatos, ler e escrever para o juiz. Porque se o juiz autoriza que eles partam o segundo e o quinto esquerdo e não sei o quê, não é para partir o prédio todo. Claro. Não é? Se já se fizesse isso, os juízes já pensavam, estás a ver, pronto. E esta crítica é importante fazer, que eu noto que há muitas pessoas frágeis que não podem fazer crítica à polícia. Não sei se quem está aqui a ver isto pode ter noção de que imaginem que eu sou uma pessoa negra, sem documentos, mesmo que eu tenha documentos, minha mãe não tem, o irmão não tem. Agora imagina que é que eu denunciar estas coisas, o que é que pode acontecer com este tipo de comportamentos. Que a seguir vou atrás do meu irmão que não tem documentos, a seguir vão chatear o café da minha mãe, pôr multas permanentemente. E portanto, quando eu falo sobre isso, não é? E muitas vezes a polícia avisa-me nas redes sociais, etc., também pessoalmente, pronto, mas... é perceber que a polícia tem que dar o exemplo. É uma instituição, nunca se pode pôr... Quando a gente vê aquelas disputas, mas eles isto, e por isso a polícia diz que a polícia não é eles. A polícia é o Estado, representa-nos a todos, portanto tem que ter outro comportamento, não é? Tem que ser impoluta nesse sentido. E depois porque parece que nunca erra. Eu não me lembro uma única vez, mesmo em casos de polícia foi julgada e condenada, de haver vamos aprender com isto. Não é? Isso é assustador, então, para mim é assustador. Tanto, uma obrigação de fazer melhor, não é? Não, e pensar coletivamente, tenho que fazer melhor, mas se não há sequer o espaço para tu coletivamente pensares isso, onde é que estamos, estás a ver? Então o pessoal leva assim tudo a mal isso, mas devia levar com maior leveza. Acho eu. E de que maneira que... há bocado referiste o neoliberalismo das cidades, bom, de Portugal, mas muito de Lisboa e Porto. De que maneira é que isto tem afetado a habitação? Depois chegamos um bocadinho ao ponto em que estamos. Porque, na verdade, agora está a haver uma emergência muito grande na habitação, como sabemos, mas existe há décadas na classe baixa. Agora ficou ainda mais alarmada porque chegou à classe média com muita força. Mas de que maneira é que isto tem acontecido ao longo do tempo? Porque não é um fenómeno do ano passado, não é? Ok. Para já explicar-te que a minha perspectiva sobre cidade e sobre urbanismo tem a ver com certa visão sobre o mundo. Ou seja, porque onde eu estou, onde a luta se exerce, neste momento até, infelizmente, até a zona rural é urbana, portanto até a urbanidade que condiciona como é que a zona rural é organizada. E, portanto, quando eu olho para a cidade como elemento de observação, tem a ver com isso. Porquê? Porque
Porque a cidade transforma e a hegemonia de pensamento, a hegemonia económica muda o espaço, a maneira como estás nele. Por isso é que é bem interessante olhar para a cidade como um espaço de luta e de pensamento sobre o que tu achas e politicamente, etc. Pronto. Sim, por exemplo, se tu pensares, há bocado falar de relojamentos, eu vou chegar à situação atual, mas para tu perceberes, já Portugal era um país neoliberal, estás a ver? E estava em ampla transformação que estava a acontecer ali. Estavas completamente, nos anos 90, a deixar de parte, a cena da ruralidade, esquece, mas a deixar completamente de parte até a parte industrial. Portanto, estavas a transformar a metrópole numa cena informacional, dependente de informação, de economia de informação. Não é? Ou seja, informação, pronto, dinheiro, tudo que possa imaginar. Por exemplo, se tu fores olhar para os relojamentos e fores olhar para o que ficou no local original desses bairros, já percebes essa transformação económica. Porque esses bairros são postos em sítios baratos, muitas vezes em sítios em Lisboa que ainda tinham terreno rural, e, portanto, baratíssimo, que foi transformado em urbano só para relojamento, não é? E os terrenos que ficaram livres eram terrenos centrais e que passaram todos para a transformação física, para apoiar esta transformação da cidade, uma cidade completamente neoliberal. Por exemplo, nesses locais passaram a haver, para além de uma série de especulação de venda de terrenos, que sucede até hoje, com mais-valias de milhões cada vez que se vende, portanto, essa economia, a financiarização da cidade, não é? É onde estão, por exemplo, as autoestradas dos CRELs e CRILs, é onde estão gated communities, portanto, condomínios privados. Portanto, tu vês claramente que, nessa altura, isso aconteceu. E depois, acho que o grande salto, que as pessoas não achavam que ia acontecer, foi, obviamente, com a Troika, não é? E com saber que... E é muito interessante a ingenuidade, não é? de quem olha, porque aquilo tinha um ponto só sobre a lei das rendas. Naquele tinha, tipo, imagina, reformar a justiça, reformar tudo de forma sólida, e depois tinha um pontozinho que era tipo a lei das rendas, e tu pensas que isto emerge a um nível dos outros setores, não é? Por um lado, esse pensamento. Por outro lado, pensaste, também Portugal é um país de proprietários, 70% na altura, é tipo 78%, das pessoas têm casa própria, portanto, o que é que estes 20% vão afetar? Pois, mas as pessoas não estão habituadas a ler estas coisas, mas a verdade é que esses 20% são os centros da cidade. Porque, como tu sabes, a expansão de Lisboa, por exemplo, passou por Lisboa ser um espaço arrendado e as pessoas foram comprar casa fora de Lisboa, não é? Portanto, o centro todo arrendado. Sendo o centro todo arrendado, e tínhamos a questão do congelamento das rendas, quando se dá essa liberalização, o congelamento das rendas, atenção, é preciso perceber que foi muito mal feito, eventualmente, mas tem a ver com um motivo, óbvio, que é se eu tenho uma pensão de 200 euros, se a minha renda não for congelada, eu nunca vou conseguir morar em algum lado, não é? Pronto. Portanto, liberalizou-se isso completamente. E ao liberalizar isso, veio dar ao que estamos agora. E é interessante que, apesar de termos tido um governo anterior que falava em reverter a Troika, isso nunca foi revertido. Não. Essa lei, ok? Pronto, e agora temos um problema que é... Vou dar um exemplo. Há uns 5 anos, convidaram-me para ir a Setúbal a falar sobre gentrificação. O pessoal estava muito chocado com aquilo. Porque iam construir uma espécie de novo empreendimento na zona de Oca-Pesca, portanto, em frente a Troia. Bem, eu estava lá a falar com eles, assim, qualquer pessoa não portuguesa, tu apanhas um avião, chegares à Portela e estás em 40 minutos em Setúbal, não é nada. Nós é que achamos, pela nossa dimensão de trajeto, que é muito longe, para que isto de Lisboa está a afetar aqui. Não é nada. Não é? Tu chegas a Malpensa, em Milão, e andas quilómetros para chegar à cidade, não é? Portanto, obviamente que a área metropolitana de Lisboa, e principalmente os núcleos centrais das cidades que compõem a área metropolitana, portanto, Lisboa, vai lá arranjar uma casa em Alcochete, no centro. É impossível, estás a ver? No centro de Seixal, é impossível. Portanto, todas as zonas centrais, que eram arrendamentos, não é? São também, na verdade, muito pequenas para a dimensão do dinheiro que está a circular no mundo e que precisa de investir nisto. E, portanto, as pessoas ficam espetadas. Mas é verdade, enquanto nós tivemos, repara a cena do Golden Visa, etc. Quando os Estados Unidos estava mal, ou a Europa estava mal, tinhas os BRICS a investir. Quando os BRICS ficaram mal, vieram os pessoal da Europa a investir em Portugal. Portanto, tens sempre, estás a ver, agora os BRICS estão mal, estás a ver, a Europa diz o quê? Vem os americanos. Portanto, tu tens sempre, é muito pequenino para o mercado global que existe e para as oportunidades que há de pôr o dinheiro. Portanto, fisicamente é pequeno para... Não, para nós é grande. Para nós é grande, mas para este movimento de dinheiro, tendo em conta o preço que custa, claro. Não é? Tu ainda agora vês, por exemplo, os americanos. Vai ver os americanos. E porquê os americanos? Porque não é barato para eles realmente
Porque tu, de facto, se fores arranjar uma casa, um T2 em Miami, não é? É mais barato aqui. Mesmo que seja caro para nós. E, E aliás, depois é o estilo de vida, a forma de estar, etc. claro, e depois Portugal é um sonho, não é? Se tiveres condições de vida, se tiveres condições financeiras, Portugal é um sonho. Mas é De verdade, comida, Portugal- de tempo, de Vai paisagem. vai virar um bocado a Flórida para o mundo, não é? Como a Flórida é para os Estados Unidos, a cena dos reformados, não é? Credo. Estou a brincar, mas é o que está a acontecer. Agora, a verdade é, agora pensa, houve estas medidas. Estas medidas são todas, desculpem, sei que há muito pessoal que não gosta disso, já vem muitas críticas porque de que lado é que estás. Mano, as propostas que há em pacotes apresentadas são todas neoliberais. Começam no PS e acabam em ele. Mas são todas... O que muda ali é como é que o dinheiro gira. Para onde é que o dinheiro circula. Porque estas propostas que estás a ver aqui são... Imagina, eu não paguei IMI para reabilitar uma cena. Há isenção de IMI para reabilitar. Mas depois eu não aproveitei essa isenção de IMI, que é uma política pública, na verdade, para reabilitar e pôr a casa disponível para as pessoas normais. Não. Para o rendimento português. Não, vou pôr outra vez, e agora vou ter agora receber outra vez uma isenção, nem sei o quê, pronto. E depois vais compensar as pessoas, diretamente com uma esmola. Pá, e as pessoas estão fartas disso. Não, Ninguém quer viver de esmola. Além de que vai abranger 0,1% das pessoas que estão na merda para ter Sim, casa. mas ninguém quer viver disso. As pessoas Claro, não é têm isso. noção que ninguém quer viver de subsídios. As pessoas querem receber o seu salário Claro. e que o seu salário façam então poderem investir nesta casa, neste sítio, etc. Estás a Querem ver? que o rendimento do seu trabalho seja justo para ter uma vida justa. Sim, mas agora repara, nós temos a 6 a 7% das pessoas em risco de pobreza. Se nós tirarmos as transferências sociais, ou seja, os subsídios, não sei o quê, passa para 42%. Portanto, vê lá bem, tipo, nós temos tipo 42% das pessoas em Portugal que de algum modo estão no limbo. E agora vai aumentar. Porquê? Porque pessoas como eu ou tu sequer também estamos à rasca, que são pessoas privilegiadas, estamos à rasca, portanto não vamos conseguir não sei o quê. Portanto, vê o nível que vai Como subir. montes de amigos meus e que montes de gente. Olha, até um colega meu, polícia, agora na manifestação da habitação, eu estava assim bem distraído e tocaram-me para trás. E, o senhor não pode estar aí. Eu virei-me, era a polícia, mas que andou comigo na escola. Eu, como é que é? Não sei o quê, estás bem? E eu, epá, eu disse, e eu disse, pá, manda, mas é para a manifestação também, que isto também é sobre vocês e não sei o quê. E ele disse, pá, pois, nem me digas nada. Eu estava a pagar ao banco 500 euros e nos últimos 3 meses aumentou 600, estou a pagar 1100. Pois é. Com o ordenado de polícia. Como é que é suposto ele aguentar-se? Pergunta, como é que vais fazer? Pá, não sei, eu e a minha mulher agora estamos a ir buscar as poupanças até não sabemos mais. O que é que as pessoas fazem à vida? Não é? E depois há outra cena que é, imagina, a calção dos estrangeiros não residentes, não é? Para o pessoal não ter noção, mas assim, um reformado sueco, quem é que pode competir com um reformado sueco aqui? Pela mesma habitação? Nem um alto quadro do Estado. Atenção, nem um... Estás a ver? Eu lembro, há muitos anos atrás, já foi há 5 ou 6 anos, que eu lembro de uma conferência sobre habitação, Ana Benavente, que era deputada do PS, levantou o braço e disse, pá, olha, eu já não consigo. Fui expulsa de casa e não consigo arranjar uma casa. Portanto, estás a ver? Portanto, o grau de emergência que isto está a chegar, não é? E também tenho medo que as soluções passem para a subsidiação, porque depois a subsidiação o que é que quer dizer? Quer dizer que as pessoas que estão a lucrar brutalmente com isto vão continuar a lucrar brutalmente com isto, não é? Porque a gente está a subsidiá-los a eles para manterem esse lucro. Claro. Agora, o problema aqui que eu acho, e as últimas eleições em Lisboa, por exemplo, para mim foram um case study interessante, e não tem a ver com quem ganhou ou quem perdeu, tem a ver com o que é que para as pessoas é a razão para votarem. Estás a ver? E isto aplica-se também à discussão que está a haver sobre a habitação, que é, deixou de haver um consenso, estás a ver, mínimo sobre o que é uma vida justa em Portugal, e que antes, se calhar, pá, até, o meu pai vai dar umas voltas na tua, mas se calhar até podia encontrar isso um bocadinho no CDS. Estás a ver? Mas deixou de haver esse consenso do que é ter uma vida justa. Portanto, nós pensamos, por exemplo... Essas palavras que eu te ia perguntar, desenvolve, mas para falares também do que é a vida justa, o movimento... já vou. Portanto, o que eu te quero dizer é, tipo, imagina, há pessoal que vota num ou no outro porque a ciclovia nem é por causa da Almirante Reis, pior do que isso, porque a ciclovia na Expo está mal desenhada. Então eu chateei-me e vou votar não sei o quê. E pá, mas o pessoal está maluco, mano. Tens que olhar para a cidade toda, tens que olhar tipo... Não, mas muita gente vota por causa disto. Sim. Estás a ver? Tens que olhar para a cidade toda, olhar para as pessoas que trabalham para ti, para quem te apoia. Como é que é importante que haja mais coesão, que elas sejam mais felizes. Estás a ver? O pessoal não olha para esse consenso, o pessoal olha só para esse tipo de coisas. Estás a ver? Estão à sua frente e que irritam. É como o pessoal do Chega que vota, que mora no bairro social, sabe que e eu já vejo isso, e é importante olhar para isso, estás a ver?
E tem uma gestão que consiga lá do bairro. Estás a ver? E por causa disso já está no Chega. Pela relia daquela discussão da tasca. Estás a ver? E Chega a explorar isso muito bem. E é preciso que os políticos, os partidos também têm que mudar a sua comunicação e que as pessoas, sei lá, voltar um bocado a perceber mais a importância da comunidade. Não quer dizer que a ciclovia não seja importante, mas a ciclovia não é... Há muitas coisas que podem beneficiar a sociedade e, beneficiando a sociedade, beneficiando depois cada um de nós individualmente. Não é? Mas tem a ver com os processos de linguagem e de comunicação, não é? Eu acho que é tudo muito pop-up e o pessoal é capaz de se arrastar das mesmas que estão sobre uma ciclovia se está bem ou está mal desenhada. E isso determinar quem tu votas. E ficas tipo, pá, se calhar a ciclovia é a última coisa no meu escala de cenas que acontecem na cidade em que eu vou pensar para votar, que vai determinar o meu voto. Estás a ver? Pronto. Em relação à vida justa, pronto, eu não sou porta-voz, sou parte, sou subscritor. Mas tens estado desde o início e acompanhas muito Sim. Não, tem coisas a dizer sobre isso. Uma é... Pá, tem que acabar esta... E isso é uma aprendizagem para quem está no poder neste momento do governo, mas é uma aprendizagem para todas as instituições, que é as pessoas querem se representar a si próprias. Estás a ver? E isso é importante para o diálogo. E quando tu agora, por causa da habitação, posso dar esse exemplo. Quando estou a falar da habitação e quando vês a discussão pública que existe, repara no jogo de atores. Não é? Quem é que existe no espaço público para ter uma voz sobre que política de habitação vai ser esta? E o Vida Justa é importante por isso. Porquê? Porque é preciso que novos atores entrem em cena e comecem a fazer parte da discussão. E como eu te disse, não é só para quem está a governar. É para todo o panorama institucional perceber. E para as pessoas não se sentirem sozinhas, porque não, claro, o que tem acontecido muito, agora pronto, conseguimos, nós, movimentos de habitação, a Vida Justa, pôr isto ganhar espaço e nós também falar para a televisão, mas o que tem acontecido muito é o presidente dos proprietários, os donos dos fundos de não sei quem imobiliário, é o que acontece constantemente na comunicação social dos últimos anos. Exatamente. Por isso eu digo, o jogo de atores tem que mudar e a Vida Justa faz parte do movimento de mudar o jogo de atores. Ou seja, quando falas de habitação, não é só para o governo, é mesmo para as pessoas que dão a cara pela CIP, estás a ver, ou que dão a cara pelo alojamento local, pensarem, mesmo elas, para de maneira diferente, se virem que lá de lá há pessoal a mexer e que mexe, estás a ver? E tens que ressalvar essa narrativa para poder mudar o jogo de atores. E pá, vou dar um exemplo muito simples para tu perceber como é que isso funciona. Imagina, há toda uma economia à volta da fome e da pobreza. Não é? Há pessoal que depende da pobreza dos outros para viver. Explica-nos isso. Pá, pessoal como eu, em tese, não é? Pessoal que se foi licenciar e que olha para os problemas do mundo, olha para os bairros, e tal, tens de fazer uma coisa e tal. Pronto, não vou explicar mais porque vou ter que falar de pessoas e não me apetece. Mas tipo, eu sei que te querias, mas... Não é preciso dizer nomes, não é preciso dizer Não, nomes. mas há uma série de pessoas que vivem da pobreza dos outros. Portanto, e que importa, pronto, é muito mais importa a caridade do que a solidariedade. Nós sabemos isso, e do que importa mais o fiz ajudei e não sei o que é dito do que mudar estruturalmente a sociedade para que as pessoas sejam independentes e não dependam de caridade. Não é? Agora vou dar um exemplo prático. Quando tu olhas para estes territórios, porque a pobreza também está segregada e condicionada no território, ou seja, está muito bem desenhado isto, não é? As pessoas estão todas juntas, pobres ali, naqueles sítios, etc. Quando tu olhas para isso e pensas, uma política pública, para aquilo, tu vais ver que são pessoas com o meu background, não com o meu background, mas pronto, pessoas que vêm da classe média, que estudaram não sei o quê, que vão decidir quais são os problemas dos pobres. Vão fazer uns inquéritos, vão fazer mas vão decidir. E depois vão decidir qual é a política para eles. Em nenhum momento, estas pessoas que têm representação, que têm a voz, que têm empoderamento, participam nessa conversa. Okay? Mas isto tem uma razão, porque depois a seguir veio o dinheiro para fazer esse trabalho. Esse dinheiro não vai parar a essas pessoas. Esse dinheiro vai parar a outras pessoas que também vêm do mesmo sítio, que têm uma série de organizações a que lhes vais dar o dinheiro e que são divididas entre nós e eles, também, onde vão parar o dinheiro para fazer essas coisas para essas pessoas. Depois essa organização chega ao bairro, olha para as pessoas, nós estamos aqui com o dinheiro e com estes 4 técnicos, vamos trabalhar para vocês. E depois, se calhar, no top sofisticação, se calhar, ok, até não vou com a equipa toda e contrato algumas pessoas do bairro, pronto, é o mais top que existe, não é? Mas que chamam mediadores, nem sequer chamam, nem é tipo profissionais, estás a ver? É tipo, são os mediadores que ajudam aqui a chegar a estas pessoas, porque é preciso de mediadores, porque, pronto, para perceber a linguagem, etc. Pronto. Não é? E, portanto, imagina, as grandes políticas públicas que envolvem milhões de euros vão para estes bairros assim. Portanto, na verdade, no fim,
nem são elas que discutem o que é que se vai, o que é que se vai trabalhar, como se vai trabalhar, claro. e eles a trabalharem a questão, estás a ver? E depois, quando há políticas públicas, algumas para esse pessoal, que são tipo, políticas públicas que têm tipo de uns 50 mil euros, estás a ver? Pronto. Aí vão para as associações locais. Mas são estás a ver, as migalhas de política pública vão para as associações locais, que por sua vez, depois também, são maus pagantes. E portanto pagam em atraso. O pessoal deixa-se Eu meter sei que naquilo. conhecia lá aquela associação na Corraleira que está com um problema gravíssimo por serem maus pagantes. Tá, Não maus a associação, a autarquia. A autarquia, o Estado. Sim. E depois ficam a dever dinheiro, fica o pessoal a arranjar dinheiro para pagar os salários. Estás a ver? E depois, quando acaba o projeto, as pessoas ficaram com dívidas à segurança social, às finanças, multas porque não fizeram os chineses a tempo. Estás a ver? Sim. Pá, e desgraça a cena toda. Outra estratégia disto qual é? É que nas grandes políticas públicas, quando tu transferes o dinheiro, não é? Tu também demoras um ano a transferir. Então imagina, tens uma política pública que é de 2 milhões e tal de euros, imagina, para 3 anos. Uma coisa mesmo assim a sério, estás a ver? Mas o Estado só vai pagar dali a um ano. Então, obviamente, que só 2, 3 organizações que têm cash flow É que aguentam. é que aguentam isso e, portanto, passam a vida a ser as mesmas e ir para os bairros todos. Portanto, ninguém dos bairros, portanto, isso é o exemplo da vida justa, que é o pessoal tem que se apresentar, o pessoal tem que perceber que o pessoal está emancipado, o pessoal tem que perceber que já não entras assim à toa num bairro para ser paternalista, porque as pessoas lá sabem o que querem. Claro. Estás a ver? Então isso é um exemplo entre muitas do que tem que mudar. Estás a ver? E a vida justa é uma coisa para continuar, não é? É. É isso que é importante. Yeah. Que fique, Vai continuar. que fique claro que seja um movimento, assim como o Caso é um Direito, assim como os outros movimentos. Estou a explicar. Estão Então, a surgir. Nós estamos a viver, como sabemos, uma crise grave já para muitas pessoas, de habitação, Sim. de alimentação, de crise energética, de aquecimento de casas, etc. E esta realidade tem que começar a mudar e as pessoas têm que se começar a fazer ouvir e, portanto, o que aconteceu na manifestação da Vida Justa e na manifestação Casa para Viver, que fique claro que são movimentos para continuar, porque as pessoas merecem uma vida melhor. Eu acho que quem está tipo, um bocado assim no espaço público, não é? Acha que foi aquilo, foi uma espécie de catarse. Mas acho que estão enganados. Ou seja, quem está a observar e não está perto, se calhar como estás na cena da casa e ou como na Vida Justa, o pessoal está a achar que pronto, foi uma catarse, vieram à rua porrer. Mas não, estou enganado, o pessoal está-se a organizar, o pessoal está mesmo, estás a ver, o pessoal está mesmo a sofrer e está mesmo disposto a... Mas é isso, é que a maior parte das pessoas, classe baixa já há muito tempo e agora classe média também, estamos fartos de andar a comer migalhas, de andar a contar trocos, de corda ao pescoço para pagar a renda. E ter a cena moral sobre nós, não é? Não podes ir beber um copo, não podes ir jantar fora, não podes... mais direito isso. ao ócio, Não. direito à diversão, mais esquece. isso, não contem comigo para esse discurso. Nós, toda a gente tem direito a uma vida que não é trabalhar para ficar em casa que não tem dinheiro para ir jantar fora. Não. Toda a gente tem dinheiro, tem direito a ter o seu dinheiro para ir jantar fora, para ir viajar de vez em quando, para comprar roupa nova para os filhos, para etc. E o ócio tem que ser muito mais valorizado, porque o que eu levo da vida quando morrer não é o meu trabalho. E basta deixar de ser defensivos. Estás a ver? Porque essa é uma questão que, imagina, vou dar o exemplo da habitação. Saíram as medidas do governo, não é? De repente, estava o líder da oposição chamado comunista às cenas e ficas a olhar para aquilo e tu acabas sem querer, porque vais estar a defender medidas que não te chegam, que és do governo. Só porque os outros estão a dizer que é comunista e que é socialista. Claro, o debate altamente E não é nada. Pronto, isto do ócio é igual. Temos de nos defender. A defesa é tipo, diz isso, não, é gente trabalhadora, somos trabalhadores. Não, para de dizer isso, não queremos ócio mesmo. Claro. Estás a ver? Queremos curtir também. Nós trabalhamos para ter direito, porque o direito ao ócio é inerente. Acho que já não temos assim tantos minutos. Vamos falar dos livros, antes de ir à última pergunta. O que é que trouxeste, António? Então, trouxe este para agarrar ou fica só aqui? Não, agarra, mostra e podes mostrar ali. Sim. Tens aqui um planozinho para... Trouxe este do Manuel Silva Ramos. Porquê? Porque foi o livro que eu estava a ler quando tu me convidaste. Pronto. E, como eu te disse, trazer livros diferentes do nosso discurso. O Manuel Silva Ramos, ele é ali perto da Covilhã, portanto ali da Cova da Beira, que é de onde vem a minha família. Então achei interessante porque ele solidifica aqui uma série de histórias que eu sempre ouvi contadas. Estás a ver se tu gostas de histórias contadas, porque eu ouvi. Pronto. E uma é, por exemplo, a Covilhã tinha uma cena proletária muito grande, operária, por causa da lenificação, Tortozendo e tal. Portanto, tinha essa parte operária e depois tinha ali no fundão, pela Cova da Beira, muito assim uma burguesia literada antifascista. Este é o falar disso, o Jornal do Fundão, era um baluarte de resistência, etc. Pronto. Então, este livro fala de personagens reais, fala muito também
na altura, as ideias francesas, de Voltaire, e como isso era condenado, e como havia muitas pessoas do fundão que tinham essas ideias e foram condenadas. E depois tem umas histórias um bocado mais rocambolescas que eu, quando as li, foi assim um bocado tricky porque já tinha ouvido falar de histórias reais sobre isso. Ou seja, a história da Madame Calado e da Madame Blanche. Madame Blanche até foi imortalizada pelo Cesarini. E que são duas senhoras donas de casas prostitutas, que portanto foram ilegalizadas por Salazar. E eu já ouvi histórias, é assim, é estranho, porque a Madame Calado e a Madame Blanche depois também eram usadas, contavam à oposição as sevícias que os ministros de Salazar gostavam sexualmente. Estás a ver? Então havia assim uma cena. Pronto, é estranho estas conversas, porque obviamente estas mulheres sofriam muito e as mulheres que elas angariavam. Claro. Mas tinham esse lado, não é? E depois, por exemplo, a Madame Calado, quando faleceu, já tinha muito dinheiro, tinha várias pensões em Lisboa, etc. E se deu o espaço, que era uma casa de prostituição, que era agora a Estalagem da Neve, ali no Fundão, e se deu aquilo à Santa Casa do Fundão para ser um espaço de abrigo e de asilo a mulheres jovens, para nunca terem passado pelo mesmo. Boa. Claro que a Santa Casa não fez isso, pronto. Mas ela depois também deu X dinheiro e um cobertor quente a cada uma das pessoas da sua aldeia. Portanto, aqui também uma forma de resistência. Sim. Só que é assim, eu já ouvi, sei que estás com pressa, mas eu já ouvi histórias de pessoas, por aquilo que pareça, que choraram quando a Madame Blanche morreu, por exemplo, em Lisboa. Porque as pessoas ficaram sem... De gratidão. Por gratidão e porque acabou-se uma série de prazeres que ela supostamente dava, estás a ver? Então é interessante para pensar em Lisboa dos anos 50, 60, destes mitristas todos, como sabemos depois também, não sei cá para fora, mas chegou a haver um escândalo também relacionado com os ministros, que era o Ballet Rose, não é? Mas pronto, estas senhoras sabiam e passavam, o pai contou-me as histórias, o pai contava-me, estás a ver, as sevícias de cada ministro de Salazar. Este gostava de que se fizesse assim, este era assado, não é? Que dizia muito sobre a sua personalidade e era graças a estas senhoras que sabia disso. sabia. E o outro? Depois trouxe outros, que é o Depois da Lei, do Luna Carvalho. Já falámos um bocado disto. É um livro geracional, ou seja, é um livro da minha geração. Portanto, o Luna foi com quem eu partilhei alguns momentos do que está aqui escrito, portanto, consigo mais ou menos representar a parte dele. Dizer que isto tem a ver com esta geração muito específica da luta anticapitalista que houve nos anos 90. Teve vários momentos-chave internacionalmente. Obviamente, assim como o lançamento foi a cena dos zapatistas, em 94, não é? Mas era um tempo em que nós sabíamos isso por carta, não é? Tinha um apartado, o pessoal tinha um apartado, escrevíamos estes movimentos, recebíamos. E o que acho que é interessante pensar nesta altura é que nós tanto podíamos estar em Lisboa como podíamos estar em Bruxelas, em Braga, em Génova. Nós girávamos esses países todos. Portanto, se eu estivesse em Bruxelas, por exemplo, não era garantido que os meus colegas de luta fossem belgas, estás a ver? Era portugueses, polacos, era uma grande misturada. Porque eu acho que foi a primeira geração, por exemplo, o maio de 68, tem estudantes franceses, não é? Em 67 na Alemanha, estudantes alemães, claro que ali é próximo, o pessoal ia. Mas nesta altura, acho que foi a primeira vez que as pessoas usaram a globalização, do ponto de vista do movimento de pessoas, para contestar... Para se unirem numa causa para contestar, multinacional. exatamente, Não é? pronto. E acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Portanto, tu estavas numa manifestação contra a NATO em Lisboa ou em alguém Bruxelas e o pessoal era de todo lado. E isso criou bastantes perigos porque, se te lembrares, e quem tiver a ouvir isto pode ir pesquisar, grande parte das cimeiras mundiais, muitas delas foram canceladas porque não conseguiam sequer reunir-se. Tal era a azáfama que se criava nas cidades, não é? Pronto. Portanto, é uma luta muito interessante que foi nesta altura. Muitas poucas pessoas falam sobre isto. Luna fala dela, de forma também de Lisboa, mas também no contexto internacional. Fala de uma coisa perigosíssima e que tem a ver com o meu trabalho, até com a minha investigação académica, que é toda a gente tenta regular as relações. Não é? O Estado tenta regular o casamento, união de facto, até o padrinhamento é regulado, até as relações laborais são reguladas, sindicatos, etc. E quando tu tens, como nos bairros, ou como nesta luta, tens uma coisa que não é regulada, que é os afetos. Portanto, tu crias laços de afetos entre pessoas que têm um propósito comum e isso não é regulado e isso torna-se perigoso. E este movimento teve a sua grande queda em 2 momentos consecutivos. Foi G8, em Génova. Não só mataram um manifestante, como se a Itália foi o melhor sítio para fazer isso, porque era talvez a democracia europeia onde isso era mais possível de fazer. Não sei, pode ser discutível o que eu estou a dizer, mas portanto, não só mataram um manifestante, como depois todas as pessoas que estavam em Itália e que foram para lá viajar
para ir ao G8 em Génova, foram brutalmente todas espancadas, morreram pessoas no pós, portanto, houve semanas e meses de repressão, o pessoal não conseguia sair de Itália, não é? Portanto, isso foi uma cena mesmo, mostrar tipo, pá, nós não vamos para grupos em relação a vocês, portanto, há uma violência de Estado que vai cair toda sobre vocês, e logo a seguir, o 11 de setembro de 2001, que criou uma anomia grande, não é? Porque a partir do 11 de setembro o pessoal ficou fixado, o pessoal ficou toda banana, ninguém estava à espera de uma coisa daquela dimensão, e nem vou discutir o que é que aquilo foi, ok? Só estou a dizer que, do ponto de vista prático, Sim. aquilo a nível do que aconteceu, do que mobilizou a seguir, das leis que foram aprovadas a seguir, portanto, eu acho que estes 2 momentos foram brutais para terminar com este movimento, que era, de facto, a meu ver, do que eu vivi, talvez o que mais perto teve de criar realmente um rebuliço, estás a ver? Porque o pessoal estava todo junto na rua, de todo lado, de Seattle. De união de muitos sítios. Estás a ver? E, portanto, acho que é um livro importante para o pessoal ler. Está bem. E eu vou sugerir este que já me disseste que já leste, o Apoio Mútuo de Piotr Kropotkin, espero estar a dizer bem. Que, pá, não sei se a dizer bem, mas posso sonar nomeados. Exato. Que são centenas de exemplos de como muitas espécies animais, mas centenas de espécies animais e depois centenas de, não sei, espécies de homo sapiens, mas montes de tribos, montes de civilizações, como nós progredimos em comunidade a apoiar-nos uns aos outros e não como defende o capitalismo em competição e individualidade. Não, a história, tanto biológica como civilizacional, está cheia de exemplos como nós progredimos a ajudar-nos uns aos outros em solidariedade, em comunidade e em apoio mútuo. Depois, o Regresso a Reims, deve ser Regresso a Reims, que isto é francês, do Didier Eribon. Gostei muito deste livro, que li recentemente. Tinha-me sido recomendado já pelo Daniel Oliveira, O Que Não Faz Chorar, que é assim que ele se apresenta. Sim. E por lá outra pessoa também já tinha visto. Pronto. E é de facto muito interessante, porque é sobre a classe baixa francesa que se sentiu completamente abandonada pelo Estado e descrente, com a deriva completamente neoliberal que a França também assinou nos últimos 40, 50 anos, e que como é que daí pessoas que até votavam no Partido Comunista passaram a passar na Frente Nacional. E isto é a história dele. Ele também era suburbano e era de Reims e foi para Paris, e como se tornou depois intelectual, e o regresso a falar com os pais e ver essa relação toda, e como o irmão, ele é gay, o irmão era homofóbico. Bom, foi uma coisa assim, é muito, muito interessante, um livro muito bem escrito, e eu recomendo mesmo muito. E este Era Uma Vez o 25 de Abril, pelo José Fanha, que é um livro ilustrado e assim com textos e ilustrações, e que me parece muito interessante, e que é o nosso patrocinador, o book. Combinei com eles que eu escolheria sempre para cada episódio um livro que ainda não tivesse lido e que me dariam em duplicado para oferecer ao meu convidado. Okay, e neste caso, acho que não só tem tudo a ver, como acho que pode ser fixe para dar à tua filha. Exato, vês como sabes. A minha filha é uma grande leitora destes livros, portanto agradeço-te. Agora, para acabar, pergunta final: como é que vamos desta para melhor? Eu não sei, mano. Epá, estava... Sim, de forma sucinta, só para... Sim, vou ser um bocado chato. No outro dia estava a ver coisas sobre a Odisseia e a Ilíada, não é? E calma, não vou ser muito chato. Agora começavas a falar imenso sobre a Odisseia. Não, e a discussão sobre Aquiles e Ulisses, não é? Entre ter aquela morte jovem, não é? De Aquiles no auge da plenitude física e ficar um herói, ou de Aquiles, ou de Ulisses, que fez essa coisa e ficou velho, não é? E depois há uma grande conversa sobre Odisseia. Há um diálogo com Aquiles e ele diz tipo: epá, esquece, eu prefiro não ser o herói entre os mortos, fui até quase ser um ser para estar vivo e estar a fazer coisas, estás a ver? Então, não sei, há a dúvida, não é? De morrer pleno e estar em altas, estás a ver? Tu ficas nessa dúvida. Ou continuar enquanto para ganhar espaço, ganhar cenas, para fazer coisas, depois lá está um gajo é pai, quer viver mais para viver melhor para eles, e estás a ver? Claro. E portanto, fica na dúvida, portanto, desta para melhor tem várias variantes, e deixo aqui 2. E eu espero que o país ainda conte muito contigo, com o teu trabalho. Obrigado por teres obrigado. vindo. Tranquilo, obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipa pelo vosso trabalho.
Até o próximo episódio. E é isto. Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor.